Reflexão bíblica. Evangelho de Marcos. Capítulo 12. Marcos 12, a vinha, o imposto e a viúva. Em Marcos 12, veremos que após a sua autoridade ser questionada pelos líderes religiosos, Jesus passa a contar a parábola da vinha. Com a intenção de mostrar que Israel é a vinha, os servos maltratados, os profetas e ele, o próprio filho do dono da vinha. Ao perceberem que era deles que o Senhor falava, os fariseus começaram a procurar meios para o prender. Passaram a organizar todo tipo de armadilha para Jesus. Eles perguntaram a Jesus se era preciso pagar os impostos, pois sabiam que qualquer um que negasse isso, era inimigo do Império Romano. Até um dos mestres da lei, após ouvir a resposta dele, ficou maravilhado, inspirando-o a chamá-lo de mestre. Logo após, muitas pessoas ricas depositavam grandes quantias como oferta. Ele avistou então uma viúva pobre, não identificada, que deu 2 moedinhas, do grego lepta. Com belas palavras, Jesus disse que ela deu mais do que todas as outras, pois o motivo é que os outros deram de suas riquezas materiais a um custo pequeno, mas a pobre viúva, de sua pobreza, tudo o que tinha. Contexto histórico. Lemos sobre a última entrada de Jesus em Jerusalém antes de sua morte. A figueira seca nos ensina que não podemos apenas ter aparência de cristãos, mas frutos. No comércio do templo, aquilo irritou Jesus. Eles estavam valorizando demais os animais e os negócios e negligenciando a vontade do Deus. Ao voltarem, são surpreendidos com a figueira seca e ele aproveita para falar sobre a oração, fazê-las com confiança perante Deus. Jesus nos exorta a liberar o perdão para sermos perdoados. Ele continua seguindo para o seu destino. Acompanhe a seguir o estudo de todos os versículos de Marcos 12. Versículos 1 ao 23. E ele começou a falar-lhes por parábolas. Um certo homem plantou uma vinha, e colocou uma cerca viva em torno dela, e cavou nela um lagar, e edificou uma torre, e a deixou com os lavradores, e foi para um país distante. E na estação, enviou um servo aos lavradores para que ele pudesse receber do fruto da vinha. E eles pegando, espancaram-no e o mandaram embora sem nada. E mais uma vez, ele enviou outro servo, e eles, apedrejando, feriram-no na cabeça, e o mandaram embora, completamente envergonhado. E novamente ele enviou outro, e a este mataram, e a muitos outros, espancando a uns e matando a outros. Tendo, portanto, ainda o seu filho amado, a este lhes enviou por último, dizendo: eles respeitarão o meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, e a herança será nossa. E eles tomando, mataram-no, e lançaram-no fora da vinha. O que fará, portanto, o senhor da vinha? Ele virá e destruirá os lavradores, e dará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura: a pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a cabeça da esquina. Isso é obra do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos? E eles buscavam prendê-lo, mas temiam as pessoas, porque sabiam que ele havia falado a parábola contra eles, e deixando, foram pelo seu caminho. E eles enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para surpreendê-lo em suas palavras. E, chegando eles, disseram-lhe: Mestre, nós sabemos que tu és verdadeiro, e não te preocupas com a opinião de nenhum homem, quanto mais com a aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus em verdade. É lícito dar tributo a César, ou não? Nós daremos, ou não daremos? Mas ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: por que me tentais? Trazei-me um denário, para que eu a veja. E eles trouxeram-no. E ele disse-lhes: de quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: de César. E Jesus, respondendo, disse-lhes: dai a César as coisas que são de César, e a Deus as coisas que são de Deus. E maravilharam-se dele. Então se aproximaram dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e eles perguntaram-lhe, dizendo: Mestre,
Moisés nos escreveu que, se morresse o irmão de um homem, e deixasse sua esposa e não deixasse filhos, que seu irmão tomasse a esposa dele, e levantasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou a esposa, e morreu sem deixar descendência. E o segundo a tomou e morreu, e nem este deixou descendência, e o terceiro da mesma maneira. E os 7 a possuíram, sem deixar descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. Versículo 1. A vinha. A expressão, certo homem plantou uma vinha, aponta para o cântico de Isaías 5 verso 1 ao 7, em que Israel é simbolizado por uma vinha. Lavradores e proprietários ausentes representavam os líderes de Israel. Versículos 2 ao 5. As estações e os profetas. A estação de uma vinha devia ser por volta do 5º ano depois do plantio, Levíticos 19 versos 23 ao 25. Os escravos maltratados representavam os profetas. Versículo 6. O filho amado. Nesta parábola, o filho amado é Jesus. Versículo 7. O herdeiro e a herança. Vinde, matemo-lo, foram as palavras ditas pelos irmãos de José, Gênesis 37 verso 20. Versículo 8. Fora da vinha. Mateus 21 verso 39, e Lucas 20 verso 15, relataram que o filho foi lançado fora da vinha antes de ser morto. A ordem de Marcos, tomando, mataram-no, e lançaram-no fora da vinha, indica que não deram ao filho um sepultamento adequado. Versículo 9. Deus dará a vinha aos gentios. O homem que plantou a vinha, verso 1, e enviou seus servos e seu filho é identificado como o Senhor. Literalmente a palavra significa Senhor, no grego, Kyrios, que também é um título para Deus. Dará a vinha a outros, alude à missão do Evangelho aos gentios, que estava próxima. Versículos 10 e 11. A pedra angular. Jesus concluiu citando o Salmo 118 versos 22 e 23, os primeiros versos do trecho também citado em outras partes, Lucas 20 verso 17, Atos 4 verso 11, Romanos 9 verso 33, 1 Pedro 2 versos 6 a 8. Somente Marcos e Mateus 21 verso 42, incluíram Salmo 118 verso 23, que acrescentam um forte elemento providencial. Cabeça da esquina, pode indicar a pedra angular de um alicerce, o capeamento de uma coluna ou a chave de abóbada de um arco. Versículos 12 e 13. Uma delegação autorizada. O fato de os fariseus, ver nota em Marcos 2 versos 15 ao 17, e de os herodianos, ver nota em Marcos 3 verso 6, terem sido enviados, mostra que era uma delegação autorizada. Estes grupos também estão unidos em Marcos 3 verso 6 na conspiração contra Jesus, na Galileia. Eles esperavam apanhar Jesus com alguma pergunta traiçoeira. Versículo 14. O tributo a César. O imposto específico que os fariseus e herodianos tinham em mente era o imposto per capita romano, obrigatório desde que a Judéia se tornou província romana em 6 depois de Cristo. Este imposto representava a sujeição judaica a Roma. Versículo 15. Ele os conhece no íntimo. Se Jesus respondesse sim, ele seria visto como um partidário de Roma e iria indispor as multidões. Se dissesse não, os fariseus e herodianos iriam denunciá-lo como revolucionário. Lucas 20 verso 20. Jesus não se deixou enganar. Ele viu a hipocrisia deles e percebeu que o estavam pondo à prova. Um denário equivalia ao salário de um dia, Mateus 20 versos 9 e 10. Versículos 16 e 17. De quem é a imagem? O denário continha a imagem de Tibério César, que reinou em 1437 depois de Cristo,
e uma inscrição declarando sua divindade. Como havia sido interrogado sobre pagar, versos 14 e 15, Jesus respondeu com uma lição sobre posses. Dai, tem a nuance de obrigação. A moeda tinha a imagem de César, portanto, pertencia a César. Jesus apoiou a legitimidade do governo humano, mas elevou o assunto a um patamar superior. Ele não especificou as coisas que são de Deus, contudo, como as pessoas têm a imagem de Deus, Gênesis 1 verso 27, temos a obrigação de dar a Deus o que tem a sua própria imagem, nós mesmos. Versículo 18. Jesus e os saduceus. Os saduceus surgiram no segundo século a.C. durante a revolta dos Macabeus. Eles estavam intimamente ligados à classe aristocrática e sacerdotal, só aceitavam os livros de Moisés, o Pentateuco, como escritura, negavam a ressurreição corporal, o juízo futuro, a existência de anjos, demônios e espíritos, e afirmavam o livre-arbítrio humano. Atos 23 versos 6 ao 8. Versículos 19 ao 23. Os irmãos e a esposa viúva. Os saduceus se aproximaram de Jesus com uma situação baseada nos livros de Moisés. Especificando, o caso envolvia a lei do levirato, ou lei do casamento com o cunhado em Deuteronômio 25 versos 5 e 6. Esta lei obrigava um homem a se casar com a esposa de seu irmão falecido para preservar o nome e herança da família. Baseados nisso, os saduceus apresentaram um cenário projetado para fazer a doutrina da ressurreição parecer absurda. A pergunta deles pressupunha que a vida futura seria semelhante à deste mundo. Versículos 24 ao 44. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Porventura vós não errais em razão de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Porque, ao ressuscitarem dentre os mortos, eles nem se casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos que estão no céu. E quanto aos mortos, que ressuscitarão, não lestes no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. Ele não é o Deus dos mortos, mas é o Deus dos vivos. Portanto, vós errais grandemente. E vindo um dos escribas, ouvindo-os discutirem, e percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E tu amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com toda a tua mente, e com toda a tua força. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este: tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: Bem, mestre, tu disseste a verdade, pois há um único Deus, e não há outro além dele. E amá-lo com todo o coração, com toda a compreensão, e com toda a alma, e com toda a força, e de amar ao seu próximo como a si mesmo, é mais do que todas as ofertas queimadas e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: Tu não estás longe do reino de Deus. E nenhum homem depois disso ousou fazer-lhe pergunta alguma. E Jesus respondeu e disse, enquanto ensinava no templo: Como dizem os escribas que Cristo é o filho de Davi? O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: O Senhor disse ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu faça os teus inimigos por escabelo. Porque, se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é ele então seu filho? E pessoas comuns ouviam de boa vontade. E ele dizia-lhes na sua doutrina: Guardai-vos dos escribas, que adoram andar com vestes compridas, e amam saudações nos mercados, e os principais assentos nas sinagogas, e os lugares mais altos nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, e sob pretexto fazem longas orações, estes receberão maior condenação. E sentou-se Jesus defronte do tesouro, e observava como a multidão lançava dinheiro no tesouro, e muitos ricos depositavam muito.
E vindo ali uma viúva pobre, depositou 2 leptos, que valem 1 quadrante. E ele, chamando a si os seus discípulos, disse-lhes: Na verdade eu vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos os que depositaram no tesouro. Porque todos eles depositaram da sua abundância, mas ela depositou tudo o que tinha, todo o seu meio de vida. Versículos 24 ao 27. Uma vida diferente após a morte. Jesus declarou que a vida após a morte seria diferente da vida na terra. No céu, os homens não se casam nem são dados em casamento. Ao ir ao livro de Moisés, em Êxodo 3 na passagem sobre a sarça, Jesus usou a parte do Antigo Testamento que os saduceus reconheciam como Escritura. O ponto da citação do Antigo Testamento é que Abraão, Isaque e Jacó estavam mortos há muito tempo quando Deus falou com Moisés, mas ele declarou que era o Deus deles. Deus não é o Deus dos mortos, mas é o Deus dos vivos. Marcos 12 versículos 28 ao 40, parte 2. Esta seção descreve 3 encontros com os escribas. Esses doutores da lei eram aliados dos chefes dos sacerdotes e dos líderes religiosos. Ver nota em Marcos 11 verso 27. Versículo 28. Os escribas. A expressão, um dos escribas, pode indicar que havia outros por perto, prontos para desafiar Jesus. Mateus 22 versos 34 e 35. Esta é a primeira vez que um escriba se aproximou individualmente. Ele queria saber qual dos mandamentos era o primeiro. Os rabinos contaram 613 mandamentos nos livros de Moisés. Eles classificaram 365 como proibições e 248 como mandamentos. Mais tarde, dividiram os mandamentos em graves e menores, em Mateus 5 verso 19. Nos versos 29 e 30 Jesus citou o Shema, Deuteronômio 6 versos 4 e 5, passagem da Escritura que os judeus piedosos recitavam toda manhã e tarde. As palavras afirmavam a ortodoxia monoteísta, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, identificavam o sentimento fundamental com o qual as pessoas deviam se relacionar com Deus, ame, e enfatizavam a necessidade de fazê-lo com todo o ser, coração, sentimentos, alma, espírito, mente, inteligência e força, vontade. Versículos 29 a 31. O primeiro mandamento. O escriba perguntou sobre o mandamento, mas Jesus lhe deu 2. O amor ao próximo está enraizado no amor a Deus, o primeiro mandamento da lei de Deus. Antes de Jesus, ninguém havia ligado estes 2 mandamentos, Levíticos 19 verso 18, Deuteronômio 6 verso 5, mas isso se tornou padrão para os seguidores de Jesus, Romanos 13 versos 8 ao 10, Gálatas 5 verso 14, Tiago 2 versos 8 ao 11, 1 João 4 verso 11. Versículos 32 e 33. Um escriba elogia Jesus. Somente Marcos registrou a resposta do escriba e o louvor de Jesus. Ele viu que o amor de que Jesus falou era muito mais importante que as ofertas queimadas e sacrifícios. Versículo 34. Jesus vence os questionadores. Jesus disse ao escriba que ele havia respondido sabiamente. Ironicamente, a cena termina com Jesus avaliando o escriba, e não o contrário. Tendo derrotado todos os questionadores, Jesus agora faz sua própria pergunta. Verso 35. Versículo 35. O filho de Davi. A pergunta de Jesus está relacionada aos escribas e seu entendimento do Cristo. Marcos 1 verso 1, Marcos 8 verso 29. Como filho de Davi, ver nota em Marcos 10 versos 47 e 48. Esta identificação, baseada na promessa de Deus em 2 Samuel 7 versos 12 ao 16, era corriqueira no tempo de Jesus. Versículos 36 e 37. Como podes? Jesus citou o Salmo 110 verso 1, o texto do Antigo Testamento mais citado e aludido no Novo Testamento, 33 vezes.
Jesus confirmou a autoria deste salmo por Davi e sua inspiração pelo Espírito Santo. Compare com 2 Samuel 23 verso 2, Atos 1 verso 16. Os escribas identificavam o Cristo como filho de Davi, versos 35 e 36, mas Davi identifica Cristo como seu Senhor. Por conseguinte, o Cristo não era um mero descendente de Davi. Era seu Senhor. Ver texto paralelo em Mateus. Versículos 38 e 39. Os escribas e seu exibicionismo. A expressão, e dizia-lhes, indica que o resumo de Marcos nos versos 38 ao 40 é só uma pequena parte das extensas condenações dos escribas e fariseus. Compare com Mateus 23, Lucas 11 versos 37 ao 54. Citando 4 exemplos do que os escribas gostavam, Jesus primeiro os condena por exibicionismo. Suas vestes compridas, no grego, stole, eram vestes festivais exorbitantes para o uso diário. As palavras, saudações nos mercados, se referem ao fato de que as pessoas deviam se levantar na presença dos doutores da lei. Os lugares mais importantes eram voltados para a congregação, identificando os que ali sentavam como mestres e pessoas distintas. Os lugares mais altos nos banquetes eram, literalmente, os primeiros, ou melhores, divãs. Ver os comentários de Jesus sobre isso em Lucas 14 versos 7 ao 11. Versículo 40. Desonestos e hipócritas. Jesus acusou os escribas de desonestidade e hipocrisia. As viúvas estavam entre as pessoas mais vulneráveis. Defraudá-las era desprezível. Isaías 1 verso 17, Isaías 10 verso 2, Jeremias 7 verso 6, Ezequiel 22 verso 7, Zacarias 7 verso 10. A expressão, receberão maior condenação, se refere ao juízo escatológico de Deus. Compare com Marcos 9 versos 42 ao 48. Versículo 41. Jesus se assenta para observar. Anteriormente, Jesus estava no pátio dos gentios. O tesouro ficava no pátio das mulheres, assim chamado por ser o lugar mais próximo que as mulheres podiam chegar do santuário. O tesouro consistia em 13 baús com formato de trombeta nos quais os adoradores depositavam suas ofertas espontâneas. Aparentemente, o formato de trombeta dos cofres amplificava o som das moedas quando eram colocadas, ficando óbvio quando os ricos depositavam grandes quantias. Versículos 42 ao 44. A oferta da viúva pobre. Os 2 leptos são moedas de cobre de pequeno valor. A oferta da viúva significava mais que as grandes ofertas dos ricos, porque ela tinha dado tudo o que possuía, apesar de sua necessidade. A expressão, tudo o que tinha, todo o seu meio de vida, significa que ela não teria o suficiente para sua próxima refeição. 5 importantes lições que podemos aprender em Marcos 12. O amor a Deus e ao próximo. Jesus enfatiza o maior mandamento, de amar a Deus com todo o coração, alma, mente e forças, e o segundo que é semelhante, de amar ao próximo como a si mesmo. Isso nos lembra da importância de viver em amor e harmonia com Deus e com nossos semelhantes. O perigo da hipocrisia religiosa. Jesus adverte contra os escribas que ostentam sua piedade, mas seus corações estão distantes de Deus. Isso nos lembra da importância de uma fé genuína e sincera, em vez de uma religião baseada em aparências e tradições vazias. O valor da generosidade. Jesus elogia a viúva pobre que doa tudo o que tem para o tesouro do templo. Isso nos ensina sobre a importância de sacrificar e contribuir generosamente para a obra de Deus e para ajudar os necessitados ao nosso redor. A autoridade e a divindade de Jesus. Jesus questiona os líderes religiosos sobre a natureza do Messias, citando o Salmo 110 para mostrar que o Messias é mais do que apenas um descendente de Davi, ele é divino e está acima de Davi. Isso nos lembra da autoridade e divindade única de Jesus Cristo. A importância da sabedoria espiritual.
Jesus responde às perguntas dos fariseus e dos saduceus com sabedoria e discernimento espiritual. Isso nos lembra da importância de buscar sabedoria espiritual em nossa jornada de fé, permitindo que ela nos guie em nossas interações e decisões diárias. Conclusão. Concluindo, o capítulo 12 nos traz a parábola da vinha, expondo os lavradores maus, representando o pecado e a ruína da congregação religiosa da época. Vimos Jesus silenciando aqueles que pensavam apanhá-lo em uma armadilha contra o pagamento de tributos a César, nos mostrando que devemos arcar com nossos impostos a fim de sermos abençoados por Deus. Ele também silencia os saduceus, que tentavam tornar estranha a ressurreição. Também faz um alerta ao povo e a nós, para que nos guardasse dos escribas, religiosos hipócritas, e um elogio à pobre viúva, que lançou suas 2 únicas moedas como oferta, nos mostrando que devemos sermos fiéis no pouco. Isso é um ato de obediência. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.